Ana Bravo, que é oftalmologista já há mais de 10 anos. Que conselhos é que você deixa ao ouvinte, não é? Em função dos cuidados que deve ter à sua saúde ocular e também à sociedade, se olhar claramente para as entidades competentes no que toca à regularização ou à própria valorização destes quadros? Eu tenho a dizer para a população em geral que devemos levar as nossas crianças a um oftalmologista nos seus primeiros dias de vida, ter um controle de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, que é para termos já uma noção o que é que a criança tem ou o que é que a criança não tem e o que é que vamos fazer dali para frente. Para a nossa sociedade em geral, os nossos empreendedores, que abram mais espaço para formações nesta área que o nosso país precisa. Estamos a falar só de Luanda, não estamos a citar ainda outras províncias que também necessitam. Nós nos deparamos com essas situações ao longo do dia, vêm-nos pessoas de vários pontos de Angola e é muito bom que olham para esta parte, abrem um instituto maior para apoiar o Instituto Oftalmológico Nacional e o Instituto lá de Benguela, que é para a melhor formação de nós que estamos nessa área. Muito obrigado, doutora Ana Bravo, pela presença e esperamos contar consigo mais vezes. Muito obrigado, eu que agradeço, sempre que precisar. Okay. Amigo ouvinte, são agora 15 horas e 30 minutos, vamos continuar com música. Daqui a pouco ainda temos muito para lhe oferecer, já sabe que temos aproximadamente 2 horas de muita conversa bastante descontraída e claramente a presença da boa música nacional e também internacional aqui. Você ouve aquelas músicas que ultrapassam fronteiras. Parece um Sorobano. Sorobano não vem. Falou por quê? É? Falou por quê? Ele disse que vai ter Bem, não vem para o programa, vai ter um ligeiro atraso, porque não justificou por quê. Mas disse que vai atrasar um pouquinho. Doutora, muito obrigado. Obrigado eu. Vitor foi transferir, não é? Foi É a primeira vez. Foi rápido. Foi rápido. Fiz uma fora de estúdio, né? Fiz uma fora de estúdio. Ok, tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Se precisar, Ok, Pode sim. Eu vou continuar. Ok. Doutora Camila, é uma área já para empreender. Uma área para empreender. Viu? Tá vendo a oportunidade? Você sabe, eu estava até falando, né, que esses dias eu fiz um curso e a gente estava debatendo onde as pessoas enxergam a sua oportunidade. Né, Sérgio? Onde você enxerga a sua oportunidade? E a gente estava falando muito sobre isso. Onde você enxerga a sua oportunidade? Você fez o evento comigo. A gente a gente já sabe qual que é o rumo que a gente leva. Mas assim, a oportunidade ela está completamente direcionada à necessidade, à falta, ao problema. Isso é o primeiro ponto da oportunidade. Não é? A oportunidade está no problema. Está no problema. Eu vejo diretamente toda opção de oportunidade minha ligada aos problemas meus e das pessoas. Ó, vou deixar aí com você esses últimos que você não tem. Só vou pegar um. Esses você não tem. Tem o aplicativo da empresa aí, depois você baixa também. Que esses no último evento a gente não tinha. E é bem legal, porque tem bastante coisa de empreendedorismo, dicas, estudo de viabilidade. Não, Francisco. Quer botar o microfone? Sim, falta mais um. Francisco. Quem está lá? Calma, vou lá verificar. Verifica.
teve sábado do passado. fórum de negócio. Sábado passado foi muito legal. Sim, no final vamos falar. Sábado tem Vai participar neste sábado? Quinta também. Quinta Ok. tem evento no Dundo. Ok. Mas é tudo o fórum de negócio? Não, esse evento do Dundo também, esse evento do Dundo foi feito, não é feito por mim, mas foi feito para mim. Ok. É. E no Dundo vai ser quando? São de pessoas que participaram do nosso. Ok. Do Dundo vai ser dia 6, quinta-feira. Ok. E o fórum no sábado, O fórum que vai ser no sábado, dia 8. dia 8. Sim. O fórum de negócio 6. Pequena com essas cadeiras muito grandes. Não podemos ir. Uma cliente foi lá no escritório, né? Aí ela chegou, ai, tá na sala. Nossa senhora, é doutora, cara. Entendo. Se tinha uma possibilidade de desconto, acabou de perder todas. Tira, Camila, pode por favor, assim, esse cabo como é muito curto. Ó, Sentar-se aqui desse lado. então acho que eu vou tirar aqui. Dali vou passar pra cá. Isso é um assunto. Vamos lá, dona Carla. A gente vai falar bastante agora. Aproveita pra Bem pro final, para aprender um pouquinho. Pode perguntar também. Obrigada. Yeah, não, estou gravando. Empreender. Ideias e negócios. Para quem acredita na sua visão
nas suas ideias, Incepção. Negócios com mais segurança. conhecimento e das ideias à ação prática. Lições de empreendedorismo e negócios. 39 minutos nos separam da hora 15. Renovados votos de boa tarde, estimado ouvinte. Obrigado pelo carinho da audiência e também pela preferência. Somos a 92.3 FM, a primeira rádio universitária de Angola. Estamos há meia década a trabalhar para si com muito prazer. Hoje, no Espaço Empreender, temos dois convidados. Vamos refletir um pouquinho sobre a economia angolana, a questão do desemprego e também o empreendedorismo. A nossa convidada de hoje é a diretora executiva da Bares, é presidente da Câmara de Comércio Angola-Brasil, está no mundo do empreendedorismo há mais de 25 anos, ou seja, em Angola está há mais de 10 anos e no Brasil há mais de 15 anos. Estamos a falar de Camila Silveira. Boa tarde, bem-vinda aqui ao programa Registrado, ao Espaço Empreender. Boa tarde. Mais uma vez. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes. E mais uma vez, com muito orgulho aqui no programa Empreender. Como é que está a disposição? Muito bem, muito bem. Temos a presença de Sérgio Hirose, que é empreendedor, trouxe para o nosso país uma proposta para o mercado angolano, claramente. É a segunda vez em Angola. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, Luiz, e boa tarde aos ouvintes. Sim, trabalhamos com tecnologias, a questão da internet, a inteligência da internet, e estamos aqui pela segunda vez neste país maravilhoso, onde eu vejo... Em um ano, vem... Sim, em um ano, está aqui vejo duas vezes e eu vejo uma grande oportunidade nesse país. Ok. Vamos refletir um pouquinho, desta feita, direciono aqui a palavra à doutora Camila. Há mais de 10 anos em Angola como empreendedora, como é que reflete o mundo do empreendedorismo no nosso país? Eu acho que durante esses 10 anos eu pude presenciar todas as fases, né? Eu acho que a gente passou por diversas fases nesse período, onde nós tínhamos uma fase onde o mercado empreendedor ele era muito buscado, porém as pessoas não tinham o acesso, e o que tinham de acesso elas procuravam beber o máximo que podiam dessas informações, mas muitas vezes faziam, e eu costumo falar que sem saber o que estavam fazendo. Depois disso, eu acho que a gente passou por um período de uma certa inércia, onde as pessoas elas se tomaram pela opinião momentânea de que alguma dificuldade iria afastar o empreendedorismo, aonde eu também acredito que isso é completamente na contramão. A oportunidade ela pode estar aí é que ela cresce, e isso agora vem voltado a se despertar para este lado. Então a gente passou um período onde as pessoas não olhavam o momento de Angola como oportuno para o empreendedorismo. Ou seja, durante 10 anos a nossa economia tinha aquela estabilidade e atualmente não tem a estabilidade necessária. Acha que durante o período anterior, não é? Há 10 anos para cá, as pessoas tinham mais facilidade de empreender do que agora na era de instabilidade financeira? Não, o que eu acredito é que as pessoas acreditavam mais nisso, mas isso não é real. Eu acredito que agora nós temos muito mais oportunidades para empreender do que naquela época. Hoje há mais vontade do angolano empreender do que na época anterior? A necessidade, ela faz a vontade, ela faz a busca, ela faz o despertar, ela peneira o mercado, ela tira as pessoas que só estavam aqui para buscar a facilidade. Então, isso também é favorável. Hoje a gente tem em Angola, quem vem para Angola e quem está em Angola, ou quem ficou durante esse tempo todo em Angola, é porque realmente tem um propósito de fazer. Não é para se aventurar, ou para passagem, ou para tirar algo por um período. Vamos também direcionar aqui a palavra a Sérgio Hirose, é empreendedor, e esta proposta que traz para o nosso mercado, associar o mundo do empreendedorismo às novas tecnologias, durante quanto tempo é que tem estado a motivar as pessoas a este processo? Bom, já são mais de 20 anos. E pegando um pouco o que a Camila falou, na verdade o que hoje ajuda
ao mercado é a globalização, que faz com que não só os angolanos, mas os estrangeiros enxerguem o real potencial que tem Angola. Então isso facilita muito. O que ocorre muito, e nesses anos todos que nós viemos estar à frente de alguns empreendimentos, é a forma da visão, de você ver realmente as oportunidades. Porque onde há problema, tem oportunidade. Então é de conforme você encara esse problema. Então hoje, com a globalização, isso facilitou muito e faz com que as pessoas pensem um pouco fora da caixa, né? Então eu costumo dizer o seguinte, não é só um problema local, existe problema em vários lugares, mas assim também como existem soluções. E hoje nós, através do smartphone, temos o mundo em nossa mão. Então qualquer um que entrar no Google ou fazer qualquer pesquisa, você consegue ter informações. A questão de você ter acesso às informações, isso viabiliza muito as oportunidades. O que precisa simplesmente é ter um foco maior. E nesse tempo todo, nós estamos trabalhando nessa questão da tecnologia, questão da internet, questão de facilitar a vida das pessoas, de tirar as burocracias, de fazer com que as pessoas venham ter mais tempo. Porque quando se diz que tempo é dinheiro, realmente. Então é viabilizar e dar soluções às coisas práticas. É nesse que é o nosso foco aqui em Angola. Certo. Porque é que, no vosso ponto de vista, e se os dois puderem responder, né, em cada momento, agradeceríamos, porque é que as pessoas demoram tanto para perceber que a oportunidade do seu negócio, do seu empreendimento, está exatamente no problema que está à vista dele? Eu olho da seguinte forma, as pessoas têm medo do desconhecido, já começa por aí, e sair da zona de conforto. Esse é o grande vilão ou o grande adversário dos grandes empreendedores. Porque aquele que deixa o medo de lado e começa a olhar as oportunidades, esse acaba vencendo, né? Esse acaba achando soluções. Porque hoje o mundo ele, por estar globalizado, as mudanças ocorrem diariamente, né? E o desconhecido, isso assusta. Um grande exemplo eu vou dizer do WhatsApp. No começo todo mundo tinha um receio, ninguém usava, mas hoje, se tirar o smartphone, tirar o acesso ao WhatsApp de alguma pessoa por algumas horas, a pessoa fica inquieta. Eu acredito que a Camila concorde comigo isso. Então assim, o desconhecido assusta. E o medo de tentar sair um pouco do quadrado, sair um pouco da rotina, isso assusta muito. Esse acho que é um dos grandes erros. Eu acho que é a decisão, né? A decisão e a postura de como você vai lidar com o problema. O problema, ele é o seu desafio e ao mesmo tempo é o seu impulso. Então, cabe a sua decisão se você vai parar por isso ou se você vai utilizar desse artifício para realmente chegar ao objetivo do porquê que está acontecendo esse problema. Mas eu também acho que é uma mão única, porque por mais que assim, hoje eu tenha a decisão de ficar na minha zona de conforto, vai chegar uma hora que eu não vou suportar. Então, por mais que assim, a gente por muito tempo aí teve um número maior de pessoas que optaram por essa zona de conforto, elas também já vão percebendo que hoje não existe outro caminho, elas precisam. A gente sabe que hoje no mercado, as pessoas que têm uma estabilidade financeira, ou elas são investidoras ou elas são empreendedoras. Não tem outro caminho. Os grandes cargos que existiam, que traziam uma estabilidade profissional, aqueles empregos vitalícios, eles não existem mais. Então, eu acho que é uma decisão uniforme. Por mais que um leve mais tempo ou menos tempo, ela vai ser tomada e ela vai ter esse resultado. Cabe a você determinar o quanto você quer adiar o seu sucesso. Sim. E também a questão que hoje o mercado é um mercado de risco. E até mesmo os investidores e empreendedores correm o risco do mercado. Então a pessoa ela tem que estar se reinventando. Quando a pessoa ela começa a entender que ela tem que acordar logo de manhã e se reinventar, então ela entende que ela tem que investir nela mesma, que ela precisa fazer algo diferente, porque o mercado é esse. A dificuldade está em dar o primeiro passo. Sim, exatamente, porque a partir do momento que ela dá o primeiro passo, ela vê que isso não é nenhuma barreira para ela,
né? Eu tive até um exemplo, eu estava conversando ontem com um jovem empreendedor, muito novo, que ele fazia inseticida para plantas, e ele me dizia assim: eu consigo fazer caseiro, o grande problema meu é que eu não consigo sabão de coco em barra, né? É muito difícil de achar. Aí eu disse: mas por quê? Não, porque é muito difícil, eu tenho que importar. Eu falei: importar? Tá bom. Então essa é a grande dificuldade, e acaba saindo caro para estar importando. Aí eu disse: você já sabe como fazer um sabão de coco? E aí pegamos a receita. E toda a receita para você produzir o sabão de coco, você tem em Angola. Eu disse: então você não tem um problema, você tem uma solução. Porque além de você poder fazer o seu próprio sabão de coco, você pode fazer seu inseticida e vender o sabão de coco. Já que nós estamos a refletir um pouquinho sobre a economia angolana, a questão do desemprego e o empreendedorismo, e vocês estão há muito tempo neste mundo do empreendedorismo, sempre que temos esta oportunidade de ter alguém aqui no nosso painel, nós questionarmos sobre a questão da dificuldade financeira. É possível alguém empreender sem ter condições financeiras? Sim, é possível. Olha, isso é muito subjetivo e a gente tem falado muito nisso, e a gente viveu um exemplo prático há poucos dias. Nós tivemos um evento há 2 meses atrás, onde até o Sr. Luiz esteve presente, e nesse evento nós tivemos alguns cursos que foram dados. E dentre um desses cursos, um deles era um curso de design gráfico que custava 2.000 kwanzas. E um jovem começou a empreender por ali. Então ele apostou no curso, dentro desse curso vinham 32.000 templates prontos, ele começou a oferecer aquele serviço para várias empresas, e dessas empresas agora, nessa próxima carga nossa que está chegando amanhã, essa semana, já tem o primeiro equipamento dele, ele não tinha nada. Então, as grandes empresas, se a gente parar para estudar a história de cada uma, quando começaram realmente sem investimento. Se você perguntar, talvez, a minha história de vida, a história do Sérgio, a gente pode ouvir que são histórias muito presentes e muito comuns, também sem investimento e sem empréstimos, mas que começaram no grão a grão e foram constituídas. Às vezes a gente não... eu dei o exemplo agora, no evento do sábado passado, da empresa Coca-Cola. Quem não conhece a Coca-Cola? Todo mundo conhece. No primeiro ano da Coca-Cola, ela vendeu 25 litros. Então, é a persistência, é o quanto você acreditou, você buscou e você não limitou pelos desafios. Os desafios, eles vão aparecer e eles precisam aparecer. Acho que as pessoas são imediatistas. Sim, a partir dele é que vem o crescimento. Isso não quer dizer que você precisa parar, mas que o desafio vem para que você aprenda, fique melhor e faça melhor. Então, eu acredito que hoje as maiores empresas e mais sólidas, e a gente pode falar de Google, a gente pode falar de Apple, a gente pode falar de diversas que a gente já viu e que eu já demonstrei, são empresas que começaram em garagem, sem nenhum recurso, com todo mundo falando que não ia dar certo, e que o empreendedor normalmente era caracterizado por uma pessoa completamente louca. Mas ele acreditou no sonho, ele buscou, ele não parou. Talvez eu, quando fale para todo mundo que eu trabalho em Angola, também não pareço diferente dele. Mas nem por isso eu paro. Eu acredito que a pessoa tem que ter o objetivo, a determinação e a execução. Em Angola, hoje a gente ouve muito falar de motivação. Mas se não tiver a continuidade da execução, da preparação, da instrução, essa motivação, uma hora, ela não supre mais. É como um celular que carrega. Tem uma hora que essa bateria não quer mais ser carregada, se ela não executar. Certo, também algum parecer? Não, exatamente, Camila. Acho que o que a pessoa precisa ter é o comprometimento. Exatamente. Quando ela tem o comprometimento com ela mesma, ela consegue. Não é fácil. Se fosse fácil, não teríamos problemas. Mas se também não tivéssemos problemas, não teríamos oportunidades. Então, o que eu vejo é o comprometimento. O comprometimento faz a diferença. Quando ela se propõe a fazer mesmo, ela consegue. O que acontece é que no primeiro obstáculo ela já desiste. Esse é o problema. Então dá para investir sem dinheiro? Dá. Hoje, principalmente hoje. Porque hoje todo mundo tem algum sinal de internet, alguém tem um Wi-Fi. Então as informações ela tem. E quando você tem informação,
você pode sim empreender. O que falta é exatamente comprometimento. E existe outro lado, só para completar. É assim, às vezes eu converso com muitos angolanos diariamente e eu percebo que existem angolanos que eles têm dinheiro em algumas fases e aquele dinheiro vem, aquele dinheiro vai embora. Às vezes, se você olhar para trás na sua vida, quantas vezes você já teve uma possibilidade de um dinheiro na sua mão? Só que esse dinheiro existiu, sumiu e você sempre está correndo atrás do dinheiro. Porque é muito mais importante você ter uma estratégia do que você ter o dinheiro. Se você tiver o dinheiro e não tiver uma estratégia, aquele dinheiro ele não dura, ele não multiplica, ele não serve para nada e você está sempre precisando de dinheiro. Se você não tiver o dinheiro, mas tiver uma boa estratégia, você consegue fazer o dinheiro, multiplicar o dinheiro e fazer com que isso não falte nunca mais. Este é um dos maiores desafios do empreendedor. Sim, sem dúvida, é a estratégia. As pessoas se focam e brecam e param e se impedem pelo dinheiro, sendo que não é o fundamental, é a estratégia. Em termos de estratégia, como é que o nosso mercado está? Como é que vocês avaliam a estratégia empreendedora de Angola, fazendo uma comparação daquilo que é o desenvolvimento estratégico do Brasil, não é? Porque são realidades totalmente diferentes, mas que viveram contextos similares, não é? Olhando especificamente para a dinâmica de como empreender, de como desenvolver uma empresa. Qual é a avaliação que vocês fazem destas duas realidades? Bom, eu vejo que não há tanta diferença. Eu concordo. Né? Se a gente olhar o Brasil, também tem um nível muito alto de desemprego. A questão é a oportunidade de você ver a situação. Se eu for olhar no Brasil, nós somos hoje lá 200 milhões de habitantes, estamos aí próximo, acho que dos 14 milhões de desempregados. Angola, eu sei que temos aí 30 milhões e temos bastante a informalidade de trabalho e o desemprego. A questão é de olhar as oportunidades, porque se eu for comparar o país com o país, a terra do Brasil é fértil, aqui também eu tenho olhado que a terra é fértil, né? O solo é bom, o mercado é muito parecido, é que eu costumo dizer que não é muito explorado, e isso faz com que no meu caso tenha uma visão para cá e tenha investido aqui, né? Porque eu não consigo ver uma relação diferente Brasil-Angola, ou seja de governo, ou seja de qualquer outro sistema, porque está num momento de mudança, está num momento que as informações estão para o cidadão, então eu posso fazer a diferença. O que eu não posso é jogar os meus problemas ou as minhas dificuldades no governo, ou seja onde for, porque se eu mesmo não tomo a atitude de fazer, como é que eu posso julgar as outras pessoas ou seja o governo, né? Então, assim no Brasil e assim também em Angola, o que vai fazer a diferença é o comprometimento da pessoa. Doutora Camila, também algum parecer? Eu enxergo que o angolano, isso eu falo porque eu vivo constantemente aqui, e eu enxergo que ele está passando por um renascimento profissional. Uma nova forma, né? Eu acho que os olhos do angolano, eles estavam muito focados no potencial financeiro para investir sempre em alguém que sabia, né? Alguém sempre que trazia uma oportunidade e não tanto nos olhos de estratégicos para que ele seja um bom negócio. Então eu acho que assim, o angolano ele fazia bons negócios e hoje ele precisa ser um bom negócio. Então isso é um novo quadro, são novos olhos, são novos pontos de vista a serem aprendidos. Isso é um desafio. Eu não nego que é realmente um desafio, mas eu acredito que é completamente possível, desde que acho que tudo vai correr pelo mesmo ponto de origem, desde que haja o comprometimento, desde que haja atitude e desde que haja os olhos que vêm. Se reinventar, na verdade, exatamente, né? Eu digo por experiência própria, eu tive que, durante a minha carreira toda, eu tive que estar me reinventando toda hora, né? Eu fui executivo de bancos, depois fui CEO de suco,
tive que depois ser CEO de metais sanitários e depois abri uma rede de hamburgueria, e hoje eu trabalho com fintechs, trabalho com meios da tecnologia. Então precisamos estar nos reinventando, porque o problema é você persistir naquilo que não está dando certo. Se não está dando certo, você avalia o porquê que não está dando certo. É o mercado, é a situação, mas se um lado não está dando certo, do outro vai dar certo. Então é estar se reinventando. Nesta ideia de se reinventar, hoje a dinâmica ou o mercado angolano, do ponto de vista do empreendedor, o indivíduo está empregado numa instituição e tem a ideia de começar o seu próprio negócio. O que é que vocês aqui aconselham? É o indivíduo deixar exatamente o seu vínculo laboral com a própria instituição e começar a empreender, ou aí ele vai ter muitos riscos? A minha opinião, não. Batendo na mesma tecla de que ele poderá não ter recursos financeiros para poder continuar. Se a pessoa ela está trabalhando, ela continua trabalhando. E primeiro, antes de começar a se investir, ser um empreendedor, ela tem que saber o que ela vai fazer. Não adianta simplesmente ela achar que ela vai ser um empreendedor e já vai ficar milionário da noite para o dia. Não. Ela tem que primeiro saber fazer um estudo do que ela vai fazer. Então ela tem que conhecer primeiro o mercado onde ela quer entrar. Eu acho que a Camila concorda comigo. Porque o grande risco é a pessoa acha que começou um segmento dar dinheiro, então vou fazer porque vai dar dinheiro. Não. Ela tem que estudar primeiro o que ela quer fazer, o que ela tem aptidão para poder fazer, o que ela também gosta de fazer. Porque senão ela troca o certo pelo duvidoso. E isso é um grande risco. Então a pessoa também tem que estar consciente em empreender. Se ela não estiver consciente, isso eu encaro como um grande risco. Doutora Camila. Eu acho que o empreendimento ele tem que deixar de ser uma aventura. Ele tem que começar a ser um compromisso. Ele tem que começar a ser os olhos de que é aquilo que eu quero deixar para os meus netos. Eu vou empreender para deixar para os meus netos. Eu não vou empreender para me aventurar e fechar amanhã. Temos muitos aventureiros. Muitos. E isso é uma coisa que eu venho falado muito, venho tentado mudar muito isso e trabalhado muito isso com os meus angolanos. Então, quando um cliente procura a minha empresa, hoje e ontem praticamente, eu passei o dia fazendo contas. Você quer empreender? Mas peraí, você quer fazer o quê? Vamos pegar um exemplo, você quer montar uma padaria. Você sabe quanto essa padaria pode te gerar de lucro? Você sabe o que vai ser o máximo desse negócio que você pode tirar? Por que você quer? O que você quer? Porque hoje as pessoas, se eu te perguntar o que você não quer, você tem muita facilidade para responder. Agora, o que você quer, eu até brinquei. Às vezes, se eu chegar aqui com a lâmpada do Aladim e falar, esfrega, faz 3 pedidos, você vai levar 1 hora para pedir porque você não sabe o que quer. Então, começar a parar de pensar um pouco no que você não quer e começar a fazer o que você quer, determinar, a fazer a sua estratégia, o seu plano de vida. A gente está no meio do ano. Como vai ser o seu Natal? O seu Natal vai ser diferente do ano passado ou vai ser o mesmo? Você vai determinar agora. De julho para dezembro, os meses escorregam pelas mãos. Vocês vão querer o mesmo Natal ou agora realmente é o momento que a gente tem que parar para pensar que cada dia é um dia menos para fazer uma história diferente? Se a gente tiver esse pensamento quando a gente acorda, quando a gente levanta, hoje é um dia menos para eu mudar minha vida, para eu realmente buscar o que eu quero, a gente vai começar a fugir menos do que não quero e nem ver isso, porque não vai sobrar tempo. Sérgio, o que é que lhe trouxe a Angola? Que propostas é que você tem para o mercado angolano, do ponto de vista do empreendedorismo? No meu ponto de vista, eu vi um mercado hoje, um mercado de fintech, um mercado de tecnologia de facilidade. Me fez ver quando caminhava, muitas filas em banco, então ali é muito tempo perdido. E a habilidade que hoje no mercado se faz muito tudo pelo smartphone, tudo pela questão da praticidade. E isso eu notei que aqui falta. E então é uma grande oportunidade. Existe um grande desafio, sim, mas através desse desafio vai ter muitas oportunidades de facilidade, de meios de pagamentos para as pessoas aqui. Então é com esse olhar e com essa necessidade que o próprio sistema de meios de pagamentos necessita aqui. Então hoje eu tenho esse olhar para Angola.
Daqui a mais ou menos quanto tempo? Qual a perspectiva? O mais rápido possível. Estão já em alguns estudos e eu acredito que até o final do ano já estejamos já operando já normalmente. Ok. Um banco? Podemos dizer que meios de pagamentos, um banco, uma facilidade, seria o banco digital. Ok. Doutora Camila, para este fim de semana, o que é que você tem reservado? Em termos de Para atividades? esse final de semana, nós temos no sábado o Fórum de Negócios de Angola, que vem acontecer.